João capítulo 20, versículo 19 diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os judeus, com medo, fala comigo assim, com medo, tinham se juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles. Fala comigo assim: Tomé não estava com eles. Quando veio Jesus, vou continuar até o 28. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no seu lugar, no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estavam outra vez reunidos os discípulos do lado de dentro, e com eles, desta vez, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. O texto que nós lemos, ele fala da aparição de Jesus após ele ter ressuscitado dentre os mortos. E nessa série de 12 mensagens, da qual essa é a última, nós tínhamos o propósito de extrair 2 lições. E eu te aconselho a sempre que você lê a Bíblia, você lê buscando tirar essas 2 lições. Quais? O que nós, como filhos de Deus, podemos esperar de Jesus, e o que Jesus, como Senhor da nossa vida, espera de nós. Fala comigo assim: o que nós podemos esperar de Jesus. Diga comigo assim: e o que Jesus espera de nós? E a primeira coisa que eu identifiquei nesse texto, eu vou compartilhar com você, é o fato de que quando Jesus ressuscitou, antes de morrer, ele disse: Eu estarei com vocês. E ele disse: Eu vou ressuscitar ao 3º dia. E então, nesse dia aqui, os discípulos tiveram a experiência de uma prova concreta de que Jesus estava com eles, de que ele tinha ressuscitado e de que o que ele prometeu, ele iria cumprir. Porque ele apareceu ali de uma maneira totalmente sobrenatural. Eles estavam com as portas fechadas e Jesus apareceu no meio deles. Então ele teve que passar, humanamente falando, tanto pela porta, ele não passou pela porta, e também teve que arrumar um caminho de passar para chegar no meio dos discípulos. Então os discípulos tiveram ali uma prova irrefutável de que o Jesus que eles tiveram crido era verdadeiramente alguém sobrenatural e principalmente fiel para cumprir aquilo que prometeu. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda, a primeira coisa que eu quero que você entenda, que você e eu podemos esperar de Jesus, é que nós não vamos ter que esperar morrer para verdadeiramente saber que o que ele falou, ele vai cumprir. Você não vai ter que morrer para experimentar as coisas que Jesus tem para você. Tem uma religião, não vou citar nomes, mas eles prometem para os homens assim, se você se oferecer para morrer, estourar uma bomba no seu corpo e matar as pessoas que estiverem no lugar, quando você morrer do outro lado, você vai ter 72 virgens te aguardando. E aquele homem escuta aquela promessa e ele tem que acreditar. E então ele tem que morrer para saber se aquilo pode cumprir na vida dele. Geralmente, tudo aquilo que as outras religiões prometem só poderia, entre aspas, ser comprovado após a morte. Só que nós sabemos que o fim das pessoas que fazem isso, que dão ouvidos a essa crença, quando elas explodirem e se encontrarem do outro lado, a verdade é que não vai ter essas 72 virgens, a verdade é que elas vão perceber que elas escolheram o Deus errado, que elas escolheram crer na pessoa errada. E então será tarde demais. Por quê? Porque não vai dar para corrigir, não vai dar para voltar atrás. Não vai dar para falar assim, cheguei aqui, não tem as 72 virgens, não tem esse lugar aqui cheio de comida boa, então eu vou voltar para trás.
Não tem como, porque quando eles cruzarem a linha da morte, eles vão perceber que eles estavam na religião errada. Porque o único caminho, a única verdade e a única fonte de vida eterna é o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então nós que somos cristãos temos promessas para depois da morte, mas também temos promessas para antes dela, para começar a desfrutar a partir do momento em que você entrega a sua vida, os seus caminhos, tudo que você é, tudo que você tem ao Senhor Jesus. E você não vai precisar morrer primeiro para ter certeza que Ele é o verdadeiro Deus. Você não vai ter que morrer primeiro para ter certeza que Ele é capaz de operar na sua vida de maneira sobrenatural. Você não vai ter que morrer primeiro para poder garantir que você estava certo. Porque a Bíblia diz que antes que nós morrermos, Jesus, Ele opera, Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando você crê, você é salvo por Ele. Mas quando você ama Ele, que é algo mais elevado, a Bíblia diz, e então eu me manifestarei. Está lá em João 14, versículo 22, 21 ao 23. Então, quando Jesus está presente, é uma coisa. Mas quando Jesus se manifesta, é impossível que as coisas permaneçam do mesmo jeito. Porque quando Jesus se manifesta, algo sobrenatural acontece. Fala comigo assim, quando Jesus se manifesta, algo sobrenatural sempre acontece. Quando Jesus se manifestou no meio deles, as portas estavam fechadas. Eles estavam em círculo ali, de modo que não tinha como entrar ninguém. Jesus se apresentou no meio deles. Dois problemas ali para explicar pela ciência. Como que ele passou com as portas fechadas e como que ele foi parar no meio deles. Aquilo era uma prova de que Jesus era capaz de cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Aquilo ali era muito mais difícil do que prover pão, prover peixe, que era a comida da época, prover saúde, prover as coisas que ele prometeu. Então os discípulos, sempre que uma dificuldade vinha, eles tinham que lembrar daquilo e falar, peraí, o que é mais difícil? Pagar esse boleto, né, trazendo para os nossos dias, ou uma pessoa entrar num lugar com as portas fechadas e parar no meio do grupo, sendo que o grupo está fazendo o ciclo? Ele fez o mais difícil, ele pode fazer o mais fácil. Quando ele perguntou o que é mais fácil, dizer perdoados estão os seus pecados, ou dizer levante e anda. Ele estava querendo dizer assim, eu sou capaz, as pessoas entendiam que o mais difícil era dizer perdoados estão os seus pecados, porque só Deus poderia fazer milagres. As pessoas ali já tinham visto os profetas do passado curando pessoas, já tinham visto o cego, o homem chamado, o leproso chamado Naamã sendo curado após mergulhar 7 vezes. Então cura não era um negócio demais para o povo de Deus ali na época. Só que chegar e perdoar pecados, dizer que você vai para o céu, dizer que você vai passar a eternidade livre do inferno, que era a tendência de todas as pessoas. E Jesus perguntou, o que é mais difícil para vocês? E então deixou aquela pergunta no ar e falou, e eles não souberam responder. E Jesus disse, para que vocês saibam que o poder está com o Filho do Homem, tanto para perdoar pecados, que é o mais difícil, eu vou fazer agora o mais fácil, que é dizer para o homem, levanta e anda. E aquelas pessoas tiveram uma prova de que Jesus, ele era poderoso. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você entregar sua vida para Jesus, você não vai viver uma vida inteira acreditando num Deus que só vai te mostrar o sobrenatural quando você morrer. Ele vai te dar experiências, ele vai te dar provas, ele vai te deixar claro de que ele faz coisas que só ele pode fazer. Ele provê de uma maneira que só ele pode fazer. Ele toca no coração de pessoas que só ele pode tocar. Ele cura doenças que só ele pode curar, a ciência não. Ele tem o poder de resolver problemas que até você já tinha desistido. E isso é um sinal para você entender que ele não é um Deus qualquer, porque no mundo aí tem 33 milhões de deuses que as pessoas confessam. Mas o único que é capaz de provar que é vivo e verdadeiro é o Senhor Jesus. Diga assim, o Senhor Jesus é o Rei da Glória. Essa expressão em português, ela não traz todo o significado que ela poderia mostrar. Mas para os judeus, quando fala que ele é o Rei da Glória, porque toda vez que um homem faz uma coisa boa, é glória. Se um time ganhar um campeonato, ele recebe no final a coroa, o prêmio, a glória. Quando você conquista algo numa luta, você tem glória. Se você empreender e a empresa dar certo, glória. Se você é um profeta falar e a profecia cumprir, glória. Os judeus têm essa crença. Aí você chega para os judeus e fala assim, Jesus é o Rei da Glória. Para eles, o que quer dizer? Tudo aquilo que as pessoas fazem, para ele é pouco. O que ele faz está acima, ele vai além, ele faz mais, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou
pensamos. E os judeus, eles tinham como provar isso. E nós hoje, depois de 2000 anos, se entregarmos o coração a Jesus, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, você vai ver provas de que Ele é na sua vida. Você vai ter livramentos que você vai ter que dizer, não, isso aqui é uma prova de que Deus está me guardando. Você vai ter experiência, você vai sentir uma paz no seu coração, você vai falar assim, não, essa paz aqui o remédio não pode dar. A terapia não pode dar. Essa paz de alma o psicólogo não pode dar. Porque Jesus está dando para você uma prova de que Ele está vivo. Então, a primeira coisa, nós podemos esperar de Jesus provas de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E além disso, as coisas que Ele prometeu para depois da morte, e aí você fica certeiro que elas vão acontecer. Porque se Ele está cumprindo o que Ele prometeu para antes da morte, imagina o que Ele prometeu para depois da morte. O que Ele prometeu para depois da morte? Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que jamais penetrou o coração do homem. Então, se você vê Ele provendo no dia a dia, se você vê Ele dando livramento no dia a dia, se você vem na igreja e sente uma paz, um alívio, que é o que Ele prometeu, entre muitas coisas, trazer descanso para a nossa alma, você tem que lembrar, poxa vida, então aquela promessa lá de que Ele vai nos dar o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não entrou no coração do homem é verdade também. E aí você fica encorajado a servir Ele. Você fica encorajado a não mudar de religião, a não sair da igreja, né, de Jesus, no modo geral. Por quê? Porque você tem a prova de que você tem um Deus verdadeiro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. A segunda coisa que eu quero falar com você, que você pode esperar de Jesus, e que eu e você podemos esperar de Jesus, é que Ele... Deixa eu abrir aqui. Podemos esperar de Jesus que Ele nos dará tudo o que for necessário para cumprir a sua vontade. Porque uma coisa é você falar, vai lá e faz. Outra coisa é dizer, toma aqui todo o equipamento e vai lá e faz. A Bíblia diz que Jesus enviava eles como o Pai o enviou. E deu a eles o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo é o que estava lá no dia da criação, quando Deus disse, façamos, haja luz, que criou todas as coisas. Aquele mesmo poder Deus deu para Jesus. E Jesus dizendo, recebam o Espírito Santo. Com isso, o que Jesus estava querendo dizer? Eu dou a direção, mas também dou a provisão. Eu dou o comando, mas também libero, dou ordem aos seus anjos a seu respeito. Eu falo o que vou fazer, mas eu estou suprindo o que eu estou falando, respaldando por atitudes que mostram que é verdadeiro. Então, toda pessoa que pensar que é cristã e pensar que está faltando alguma coisa, na verdade, é só você que não está conseguindo perceber que Deus já te deu algo. O que para você chegar no novo nível que Deus tem para a sua vida, tem a ver com você valorizar, reconhecer e tomar posse de algo que já está na sua vida. Tem gente que quer ir para um novo nível financeiro, mas ele não valoriza, não reconhece, não trata bem o dinheiro que ele já tem. Ele está dizendo, Jesus ainda não me deu tudo que eu preciso. E Jesus está dizendo, o que você precisa, eu sempre já vou ter dado. Porque se eu deixar você faltando algo, aí o problema é meu. Mas quando Jesus, como ele não tem problema, ele sempre deixa você suprido perfeitamente. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas não reconhecem o que está na vida delas. Elas sempre estão olhando para a grama do vizinho e vendo, não, ela é mais verde. O fulano tem, eu não tenho. O fulano de tal tem a vida abençoada nessa área, eu não tenho. O fulano de tal alcançou porta aberta, eu não alcancei. Só que ele está na página 30 da vida dele. E você está na página 10 da sua. E você olha para a página 30 e fala, eu tinha que estar lá. Só que ele passou pela 11, a 12, a 13, até chegar lá. E valorizando, reconhecendo e dando valor a tudo que Jesus deu para ele. E por isso que ele está lá, porque ele não faltou nada. Ele simplesmente foi subindo de etapas, reconhecendo e utilizando tudo aquilo que Deus já tinha dado. Se você está num nível hoje que você não está satisfeito, provavelmente tem algo que Deus já te deu. Tem alguém que Deus já colocou na sua vida. Tem uma bênção que Deus já liberou para você, que você não está dando o devido valor. Porque quando você valoriza e reconhece o que já está, aquilo que é novo e necessário, vai estar na próxima temporada. E Deus não vai te dar a bênção, vai te levar para a próxima temporada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então não tem essa mentalidade que está faltando alguma coisa. Está faltando uma bênção. O Moisés estava diante do Mar Vermelho e perguntou para Deus, o que faremos? Deus falou, olhe para sua mão. O cajado está aí, parte as águas, diga ao povo que marche. Ou seja, já estava tudo ali. Deus não teve que fazer mais nada. Quando ele partiu o mar e marchou, Deus abriu o mar e nós temos a história do Mar Vermelho. A Bíblia diz que uma vez Sansão, Sansão e Dalila, esse Sansão, ele foi cercado por 1000 homens. Ele olhou para ver o que tinha para livrar ele de ser morto por esses homens, e ele encontrou a queixada de um jumento, um osso da boca do jumento que estava ali caído no chão. Ele falou, se é isso que tem, não pode estar faltando nada, vai ser com isso que Deus vai dar vitória. Pegou, lutou e venceu. Por quê? Porque essa consciência de que não está faltando nada
precisa entrar na nossa mente. Pastor, eu acho que na minha vida está faltando. Não está. Porque se está faltando, se Deus não está te dando algo, é porque Ele está deixando a desejar. E o Deus que nós cremos, Ele não deixa a desejar. Ele não falha, Ele não erra, Ele não se atrasa. Tem um ditado que diz, que é só ditado, não é verdade, que Deus escreve certo por linhas tortas. Quem já ouviu falar isso? Isso não é verdade, não. Deus só escreve certo. O problema é que as pessoas muitas vezes não vê e não entendem o que Deus está escrevendo. Eles não entendem o que Deus está fazendo. E aí depois a história termina, dá tudo certo, eles têm o livramento, eles pensam, não, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus está sempre escrevendo tanto certo por linhas certas, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Não existe essa de Deus atrasou, Deus demorou. Ah, não, Deus está demorando com a minha bênção porque Ele está caprichando. Naturalmente, Deus está preparando é você para a bênção. Porque a bênção que Deus prepara não dá trabalho para Deus. O que dá trabalho para Deus é preparar você para lidar com a bênção que Ele já tem preparado para você. Muitos textos dizem, olha o que eu já tenho preparado. Por quê? Porque não é sobre preparar a bênção, é sobre amadurecer a mim e a você para lidar com a bênção, para lidar com aquela porta aberta, para lidar com aquela posição de honra. Tudo tem a ver com Deus, com algo que vai acontecer em nós. Porque no que depender de Deus, não tem atraso, não tem erro, não tem linhas tortas, não tem, não te deu agora e você insistiu, Ele foi e te deu, não. Deus não trabalha assim. O que Ele faz, a Bíblia diz em Tiago que Ele não tem sombra de variação. Ele não é aquele Deus que não quer te dar algo e você se persuade Ele fala, tá bom, cansei. Às vezes você amadureceu no processo da oração, você amadureceu e a bênção chegou. E aí você tem a ilusão de que você foi insistindo com Deus até Ele te dar. Mas isso é coisa de homens, de pessoas naturais, que são persuadidas. Deus, se Ele acha que é não, é não. Se Ele acha que é sim, é sim. Mas enquanto você vai orando, você vai amadurecendo, você vai aprendendo o valor daquilo, e então uma hora Ele libera a bênção. Mas não é porque você persuadiu, é porque você amadureceu. É porque você então foi preparado para aquela bênção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Terceiro ponto que eu quero que você entenda e aprenda nessa mensagem é que Tomé, você lembra que eu falei que Tomé não estava presente no dia que Jesus apareceu para provar que estava vivo, para dar uma prova viva? A Bíblia diz que Tomé não estava presente. E ali Jesus disse, receba o Espírito Santo. Ali eles tiveram a primeira experiência. Ali eles foram confortados porque estavam acreditando que Jesus estava morto. E Tomé não estava presente. Por que Tomé não estava presente? O texto não diz por quê. Mas o fato é que ele não estava presente. Com isso, o que eu aprendo? Eu aprendo que toda vez que você deixa de estar na reunião dos irmãos, que lá no caso os 11 estavam reunidos. Os 10, né? Porque Judas não estava ali. Os 10 estavam reunidos. Tomé, por algum motivo, não estava. Independente do motivo que ele não estava, ele perdeu aquela primeira experiência. Ele perdeu aquela de ver Jesus aparecendo no meio ali, ó, quando Jesus está entrando com as portas fechadas. Com isso, eu aprendo que Jesus espera de você. Que você tenha estar na igreja, no culto, na reunião dos irmãos, como algo extremamente sagrado. Porque é o que é. Porque no culto, tem coisas que Deus libera na sua vida quando você tranca o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai que está em secreto. É bíblico. Mas tem coisa que Deus só libera quando a igreja está reunida, porque Ele valoriza essa coisa de ir na igreja. A Bíblia diz assim, ó, estando Jesus no templo, como de costume, ou seja, era costume de Jesus estar no templo. Tem gente que por causa de qualquer coisa, ele perde um culto. Tem gente que por causa de um desânimo, ele deixa de vir na igreja. Tem gente que se o tempo fechar, ele deixa de estar na reunião dos irmãos. E aí depois de 1 ano, 2, ele olha para aquele irmão que não perdia uma reunião e fala, nossa, parece que o irmão tal está mais abençoado, está mais evoluído espiritualmente que eu. Não é que ele está mais abençoado por Deus, é porque no dia que a bênção estava liberada, você escolheu faltar. E detalhe, independente do motivo. E detalhe, você precisa ter em mente essa coisa de que estar na igreja é coisa importante. É coisa que é assim, sagrado. Você não pode deixar de, principalmente no culto principal, que é o de domingo. Você precisa, vou faltar? Pergunte-se umas 3 vezes, por que vou faltar? O que está me levando a faltar? Se você chegar à conclusão de que é algo de baixa importância, deixa aquilo de lado e vá na igreja. Porque aquele dia Deus pode estar liberando algo que Ele só vai liberar naquele dia. Porque Deus, Ele valoriza a comunhão dos irmãos. A Bíblia diz que os discípulos 11 estavam com medo. A Bíblia diz que o medo é um erro, é uma falha. Jesus disse várias vezes, não temais, ou seja, não tenham medo. E eles não acreditaram e tiveram medo. Só que Jesus não deixou de estar no meio dos irmãos porque eles estavam com medo. O que eu aprendo com isso? Tem gente que sai da igreja por causa de defeitos dos irmãos.
E Jesus está dizendo, eu falei para eles 300 vezes, não temam. E o texto diz lá em João 20, 19, que eles estavam com medo. Só que, peraí, João 20, 19, olha o versículo diz, tinham se juntado na terceira linha, com medo dos judeus. Jesus falou várias vezes, não temas, eu vou estar com vocês. E eles temeram, ou seja, não acreditamos no que o Senhor falou, não temos tanta certeza se é verdade. E Jesus, em outras palavras, Jesus disse assim, mesmo vocês errando, mesmo vocês não me obedecendo, mesmo vocês tendo medo quando eu falei para não temer, vocês são falhos, vocês são fracos, mas Jesus se apresentou no meio deles. Tem gente que para eles, a tolerância deles é menor que a de Jesus. Tem gente que fala assim, naquela igreja o povo fica reparando. Esse dia eu convidei uma moça para vir na igreja, e ela falou, não vou na igreja não, que o povo fica reparando a gente. Vai reparar mesmo, o ser humano é falho, pessoas naturais, vamos reparar. E a moça ainda tinha um tipo meio doidão, então não tinha como não reparar ela, no sentido de que ela era bem assim, o estereótipo dela era bem de reparar. Só que por causa desse problema que ela via no meio dos irmãos, com certeza ela ia ser reparada, ela escolheu não estar aqui no meio dos irmãos. E coisas que Deus poderia fazer na vida dela. Algum pastor de fora, ou eu, ou alguém, poderia liberar algo na vida dela que poderia mudar o destino até eterno dela. Mas porque ela viu defeito na igreja, e sempre tem, ela escolheu não estar no meio dos irmãos. Então, sempre que você pensar em sair da igreja, não estou falando nem dessa aqui, estou falando assim, sair, né? Parar de ir na igreja qualquer. Por causa de defeitos de irmãos, saiba que Jesus não tem esse pensamento. Os irmãos aqui, estavam com medo. Jesus falou várias vezes, não temam. Eles falaram assim, Jesus, nós não temos certeza se o Senhor vai cumprir o que falou. Ou seja, falhos. E Jesus disse, mas mesmo assim, eu me apresento no meio deles, porque as falhas da igreja não são um motivo para Jesus não se manifestar, porque se ele não for manifestar na igreja, ele vai manifestar onde? O único povo da terra para quem Jesus se manifesta é a igreja. Como a igreja é falha, ele não tem outra opção a não ser se manifestar no meio da igreja. Então, pastor, eu estou pensando em desanimar, porque alguém falou isso, alguém errou comigo. Acredite, lá no mundo alguém também vai errar com você. Então, se é para ficar no meio dos que erram, é melhor ficar no meio daqueles que erram, mas que tem um coração para buscar a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tomé perdeu a bênção ali, entre aspas, né? Só que Jesus, sendo muito misericordioso, deu a ele uma nova oportunidade. E o texto mostra ali que Jesus apareceu para ele e então provou para ele também que estava vivo. Só que ele perdeu algumas coisas. Para ele, Jesus disse, aqui estão minhas mãos, aqui está o meu lado, aqui estão meus pés furados. Mas Jesus não disse para Tomé, recebei o Espírito Santo, que ele disse lá no versículo de número 1. Havendo dito isso, Tomé não estava presente. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Nada é mais importante do que receber o Espírito Santo. Nesse dia, Tomé não estava. E na hora que cita lá Jesus aparecendo para ele, você não vê Jesus falando isso para ele. Olha o que Tomé mais perdeu. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes serão retidos. As pessoas que são enviadas em nome de Jesus, elas têm o poder de falar assim, não, fulano, você está arrependido? Eu estou declarando como um enviado de Jesus que você está perdoado. E a Bíblia diz que o que ligado na terra será ligado no céu. E o que for desligado na terra será desligado no céu. Por quê? Por causa disso aqui. Tomé não estava lá. Se foi cumprido isso aqui na vida dele, não sei. Mas o texto não mostra. Então o que eu aprendo com isso? Se você faltar num culto, que é os cultos da igreja que você vai, você pode perder, porque Deus te abençoa é na igreja que você vai. Na igreja que ele tem um compromisso com você, de você ir. Se você faltar num culto e o motivo for torto, ele pode, depender, se o motivo for um motivo importante, você vai acabar perdendo alguma coisa. Mas se o motivo for um motivo tolo, for um motivo de, eu estava cansado, eu senti que o tempo estava fechado, eu não fui porque fulano de tal fez isso ou aquilo, você vai perder alguma coisa, e geralmente é coisa importante, porque tudo que Jesus dá é importante. Então, se você deixar de receber algo que Jesus dá, você terá perdido algo importante. Ele experimentou o sobrenatural, viu Jesus ressuscitado? Viu. Mas isso aqui não está escrito. Você vê livro de Pedro, você vê livro de Tiago, você vê livro de João, que é esse livro aqui, mas você não vê o livro de São Tomé. Já viu o livro? São Tomé não tem. Por quê? Naquele dia ali que ele faltou, ele perdeu alguma coisa que ia servir para ele. Você vê que hoje nós não temos nada de Tomé para a gente ler, nós não temos nenhum relato dele curando enfermo, nós não temos nenhum relato dele expulsando demônios, nós não temos nenhum relato dele fazendo nada. Por quê? Porque Tomé, se nesse dia aqui ele deixou de estar presente por algum motivo, com certeza ele tinha o hábito de faltar. Quem erra uma vez, naturalmente, ou quase como regra, vai errar outras vezes. E esse erro de uma vez
pode custar muito caro na sua vida, no sentido de você deixar de receber. Não é que Jesus vai te amaldiçoar, isso não está no caráter dele, mas você vai deixar de receber algo que ele tem para a sua vida, para a sua família. E lá na frente você pode olhar para trás e falar assim, nossa, mas como é que o Pedro está pregando e 3.000 pessoas aceitam Jesus? Porque Tomé depois teve que ver essa cena. E aí depois ele viu, pregou depois 5.000 pessoas. E não tem narrativa no livro de Atos inteiro de Tomé fazendo nada de relevante. Por quê? Porque ainda que ele era salvo, ainda que ele era um discípulo, de alguma maneira o texto deixa claro que essa coisa de reunir na igreja parece que para ele não era tão importante assim. Você vê que ele era meio incrédulo também, né? Que ele falou, não vou crer se não me aparecer. Ou seja, Jesus falou também e ele não acreditou. Só que detalhe, os outros 11 também não tinham muita fé não. Porque Jesus falou, não temas que eu vou ressuscitar. E eles estavam ali com medo dele não ter ressuscitado. Todos eles eram um pouco incrédulos. Mas Tomé tinha um defeito que Deus leva mais a sério. Qual? A pessoa que falta nas reuniões da igreja. Porque no dia do culto, Deus ele sempre libera algo que ele só libera no culto. Trancou a porta e fechou e orou a Deus? Tem coisa que Deus vai liberar lá. Mas tem coisa que Deus só vai liberar aqui. Para quê? Para você tanto obedecer a Jesus quando ele disse, entra no seu quarto e fecha a porta, mas para você também obedecer a Deus quando ele disse, não deixai de congregar, como é o costume de alguns. Está lá em Hebreus. Então, se você sempre desobedecer a Deus, alguma coisa você vai perder. Porque tem coisas que podem acontecer. Uma coisa é o mal te acontecer, outra coisa é o bem te acontecer. E outra coisa que geralmente acontece com a maioria dos crentes é deixar de acontecer com ele um bem. Por quê? Porque ele não estava preparado, porque ele não estava acreditando, porque ele não estava no culto. Toda vez que você falta em uma reunião onde Deus se manifesta, o que ele liberou ali, você perde. Porque Deus, ele honra aqueles que honram a casa dele. Você via que Jesus sempre falava, no templo como de costume. Lá era sábado. Estava Jesus no templo como de costume. Isso tem na Bíblia várias vezes. Por quê? O templo de costume para eles era como nós temos ir na igreja hoje. Jesus valorizava ir no templo, que você também possa valorizar ir no templo, que são os cultos que naturalmente nós temos para ir. Amém? E por último, a Bíblia diz que Tomé, né, ele acreditou. Jesus mostrou para ele as mãos, mostrou para ele o lado, ele disse, Rei meu e Deus meu. E então ele acreditou na ressurreição de Jesus. E Jesus, com isso, nos ensina. Deus, porque ele te ama, ele vai te mostrar que você está errado. Ele vai mostrar que você está crendo errado, que você está vivendo errado, que você está pensando errado. E ele espera que quando ele te provar, você tenha a humildade de admitir que está errado. Porque Tomé teve essa humildade. Quando Jesus mostrou para ele a mão, mostrou para ele o lado, ele disse, Rei meu e Deus meu. E Jesus falou, agora você creu? Porque eu apareci? Como que ele dissesse, se precisar de mostrar, eu mostro. Mas pelo menos não seja cabeça dura a ponto de não aceitar que estava errado. Tem gente que Deus já falou para ele, muda esse jeito de tratar com sua esposa. Muda esse jeito de tratar com seu marido. E a pessoa já raciocinou e já chegou à conclusão. E ela admite, estou errado. Mas ela não tem atitude nem a de Tomé, que é de falar, estou errado, tenho que mudar. Deus está certo. A palavra de Deus está certa e eu estou errado. Deus está dizendo que tem que fazer assim com o dinheiro. Eu não estou fazendo. Porque Tomé, Jesus provou para ele que ele estava errado. E ele então mostrou que ele aceitou a repreensão. E ele falou, eu acredito agora. Então quando Deus mostrar que você está errado em alguma coisa, você precisa ter a humildade de dizer, realmente eu estou errado. Eu lembro que em 2016 eu acreditava na Bíblia de um jeito. E eu defendia, brigava, debatia no Facebook e comentava. Uma vez eu discuti com uma pessoa que deu 160 comentários, assim, um falando e o outro respondendo. Aí eu respondi de baixo e ele respondia de novo. Aí eu ia lá no outro dia e falava, não, assim, eu estou certo, vou responder de novo. E defendendo e brigando. Depois de, aliás, não sei que ano foi isso, mas em 2016 eu tive a revelação de Deus de que aquela crença que eu estava brigando por ela estava errada. O que um pastor, vários pastores que eu conheço já fez? Nossa, mas eu vou ter que admitir que eu estava errado? Eu acreditei nisso durante 10 anos, eu acreditei nisso na minha faculdade, eu aprendi isso. Como é que agora eu vou dizer que eu tinha crido errado? É pessoa que não tem isso que Jesus está esperando de nós. A capacidade de admitir que estava errado. A capacidade de admitir e falar, ei, gente, eu acreditei errado. Eu acreditava que para ser salvo tinha que pagar um alto preço. Tinha que cumprir o chamado de Deus. Depois tinha que admitir, nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Você não tem noção da dor que foi no meu coração, ter que chegar para a igreja e falar que eu tinha ensinado. E eu ensinava, já estava ensinando há 4 anos. Que para ser salvo tinha que pagar um alto preço, que você só vai para o céu se você mora junto, se você casar no papel, se você tem um vício, você não pode de maneira nenhuma entrar no céu, porque Deus jamais vai aceitar você com algum defeito. Eu ensinava desse jeito. Mal eu tinha raciocinado que se fosse verdade aquela crença minha, nem eu ia para o céu, porque algum defeito eu tinha e tenho até hoje.
Só que então, Deus me deu revelação em 2016, que todo cristão é salvo pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. E depois que ele entra para a igreja, é que Deus começa a tratar ele. É depois que ele entra para a igreja que Deus começa a libertar ele. É depois que ele entra para a igreja que Deus começa a mostrar que ele está errado, para que ele possa então se arrepender e ser liberto por Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus.